Hoje, às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Barueri, né? E tem torcedor do Fluminense que tá confiante com esse elenco e com esse começo de temporada, que dá sim para brigar por título nessa temporada. E tem torcedor do Fluminense que não quer falar. Ele tá gostando, ele tá confiante, mas ele não quer externar e não quer acreditar totalmente porque tem medo de se decepcionar, assim como foi a última temporada. Mas acho que o jogo de hoje ele tem uma grandeza e algo diferente, porque o Fluminense ganhando a partida de hoje, acho que esses dois tipos de torcedores se unem, porque aí se o Fluminense ganhar do Palmeiras e fizer 10 pontos em 12, acho que vai validar para todo torcedor do Fluminense. Acho que nenhum consegue se segurar mais, que sim, é um começo de temporada foda e o Fluminense vai brigar por taça esse ano, tá? Então, vamos falar disso com calma, de tudo que você precisa saber desse Palmeiras e Fluminense aqui nesse pré-jogo do canal Gol de Barriga, tá? Roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira. Antes de começar a fazer aquele pedido especial para vocês, por favor, dá aquela moral pra gente, se inscreve aqui no canal. Se você, eu já sou inscrito, então clique no like aqui, deixa o like, ajuda muito. Se puder hypar o vídeo arrastando pro lado aqui, também ajuda muito. E se puder virar membro do canal Gol de Barriga, tá? Tem vídeo todos os dias aqui e live de segunda a sexta. Hoje, como nesse momento você está assistindo isso aqui, provavelmente eu tô voando para São Paulo. Não sei se a gente vai conseguir fazer live. Se tiver uma brecha lá, a gente abre uma live para trocar ideia. Mas o importante hoje é a cobertura do jogo ali do Fluminense jogando em São Paulo, na verdade em Barueri, contra o Palmeiras, né? Vamos começar esse pré-jogo falando que Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Bahia são os 4 líderes do Campeonato Brasileiro. Sei que é nessas 3 primeiras rodadas, né? Isso não tô maluco em relação a isso. E hoje a gente enfrenta um adversário direto nesse momento, né? Palmeiras e Fluminense se enfrentam, então só um vai vencer, ou podem os dois empatar ali. O São Paulo enfrenta o Curitiba 7h30, então quando a gente entrar em campo a gente já sabe se o nosso jogo vai valer a liderança isolada ou não, e o Bahia não joga nessa rodada devido à Copa, a pré-Libertadores ali, ele tem o jogo adiado contra a Chapecoense em casa. Então o jogo, a gente entra em campo hoje sabendo se a gente vai ser líder isolado ou não, dependendo do jogo do São Paulo, caso a gente ganhe, né? Vale lembrar, cara, que é um campeonato, é um começo de campeonato muito complicado pro Fluminense. Apesar de não parecer pro Fluminense ter, nesse momento, 7 de 9 pontos, a gente tá falando das 4 primeiras rodadas. A gente pegar um Grêmio que muita gente elogiou a janela, deram como uma das melhores janelas do Campeonato Brasileiro até agora, né, da Série A do Grêmio. A gente pega o Grêmio em casa, a gente pega um clássico, né? A gente pega o Botafogo, que apesar de não ser mais o Botafogo de 24, ainda tem um ótimo time, e a gente pega esse, e é um clássico também. A gente pega o Bahia, que é um time que equipara o Fluminense, um trabalho longo do Rogério Ceni, com um bom investimento, acho que é a SAF mais sólida do Brasil. A gente pega na Fonte Nova e empata, e agora a gente pega o Palmeiras fora de casa. Eu arrisco dizer que é o começo de Brasileirão mais difícil, é a tabela mais difícil de todos os times da Série A que o Fluminense teve. Claro que é pontos corridos, todo mundo vai jogar esses jogos, vai ter algum momento, a partir de agora, por exemplo, fica uma situação mais tranquila, mas é muito bom o Fluminense começar bem numa situação difícil, até porque a gente tem nessa correria aí, o Fluminense joga hoje contra o Palmeiras, aí domingo já joga uma semifinal, e depois a gente está falando, passando da semifinal claramente, tem uma final contra o Flamengo, são 2 clássicos, então é um começo de temporada difícil, e o Fluminense vem se destacando e não acho problema nenhum em dizer que sim, é o melhor futebol jogado até agora no ano. Ah, Fio, mas estamos só no começo do ano. Estamos chegando em março. Hoje é dia 25 de fevereiro, estamos chegando em março. E até março, sim, é o melhor. Vai ficar até o final do ano? Não sei, depende de reforços que vão chegar ou não, principalmente agora no meio do ano, né? Mas não é assunto para esse vídeo aqui, a gente está falando de pré-jogo. Mas hoje o jogo, como eu falei na abertura, eu acho que ele valida o Fluminense. Acho que a imprensa no geral, um abraço pro Wilsinho aí, né? Vai começar a comentar sobre o Fluminense, vendo o Fluminense, porque realmente, ganhando o jogo de hoje, pelo menos nesse momento, vai ser o time a bater de frente com o Flamengo e Palmeiras, né? Mas pra gente, a gente acha isso. Mas tudo isso, a gente precisa ganhar do Palmeiras, né? Mas vou fazer uma pergunta. O empate, como a gente tem 7 pontos já no campeonato, o empate, sendo bem sincero, não é ruim, tá? Não é um resultado ruim. Eu já consigo cravar isso. Mas acho que o Fluminense tem potencial de ganhar.
E eu te faço a pergunta pra você comentar aqui. Assinaria o empate? Eu não assinaria, tá? Mas eu entendo que não é um resultado ruim. Quero você deixando nos comentários aqui, tá? Vamos falar de como veio o Palmeiras para enfrentar a gente hoje. Palmeiras de John Arias. Vamos falar do nosso histórico contra o nosso adversário hoje contra o Palmeiras. São 123 jogos até agora, 39 vitórias, 64 derrotas e 20 empates. Esses são os números de Fluminense e Palmeiras, né? Palmeiras, como eu falei, é o Palmeiras que vem com o John Arias, né? Que já estreou, né? Ele não começou titular, mas já estreou no último jogo do Palmeiras. Mas, sem dúvida, é o roteiro do nosso adversário hoje. É o roteiro do jogo hoje, o reencontro de Fluminense e o homem que tem sonhos voláteis, a gente pode dizer assim, né? Para não começar. Vou deixar o Lucas Batista bater. O Lucas Batista vai falar como vem o Palmeiras, quem não está acostumado a acompanhar o pré-jogo aqui no canal Gol de Barriga. O Lucas estuda a fundo mais o nosso adversário e vai falar pontos fortes, pontos fracos, como vem o Palmeiras para enfrentar o Fluminense hoje, tá? Fala aí, Lucas, como é que vem. Espero que não venha bem, mas fale aí pra gente. É isso, Fio. Estamos aqui em mais um pré-jogo, dessa vez Fluminense e Palmeiras, na verdade Palmeiras e Fluminense, e eu cheguei aqui para falar do Palmeiras. Bom, Palmeiras é aquele time que a gente já está acostumado a ver brigar por títulos todo ano, em todas as competições que tá, né? E dessa vez não foi diferente, né? Começou a temporada de novo de uma forma consistente, mesmo com o final de ano do ano passado meio abalado, com torcida cobrando e tal, sem ganhar nada, né? Mas esse ano, mais uma vez, o Palmeiras chega forte. Semifinalista do Paulistão, vai enfrentar o São Paulo no final de semana, ficou em segundo geral, atrás do Novo Horizontino, diferença de saldo, e ganhou do Capivariano nas quartas de final. Já no Brasileirão, eles estão em primeiro lugar, para dar uma variada, né? Mas estão empatados com a gente, com São Paulo, com Bahia. A diferença está no saldo aí, então, como o Fio já falou, jogo de hoje vale liderança, então é importantíssimo para o Fluminense. Sobre chegadas e saídas do Palmeiras, bom, saiu uma galera. Saiu o goleiro Everton, depois de muitas temporadas foi pro Grêmio. Saiu o Facundo Torres, o Aníbal Moreno e o Rafael Veiga, que foi jogar com o Lima no América do México. Contratações, até o momento, só duas, de alto investimento, bem verdade, mas só duas. O Marlon Freitas, que eles pegaram direto do Botafogo, e o Judas, né, que eu não vou nem citar o nome porque, pra mim, morreu. Mas enfim, vocês já sabem quem é que eu tô falando. Como eu falei no início, Palmeiras sempre muito forte em todas as competições que vai jogar, né? Esse ano é Paulista, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Com o técnico mais longevo atualmente no país, né? O Abel Ferreira, mesmo oscilando na relação com a torcida ali, continua fazendo um trabalho muito forte, um trabalho muito bom e consistente, que tá todo mundo já acostumado. E é isso. Para esse jogo de hoje, além da liderança que eu já falei que tá valendo, tem aquele tempero a mais, né? Não só extra-campo, mas dentro de campo também, a gente tem o jogador que sonhou momentaneamente, que morou 6 meses na Europa, voltou pro Brasil, tá até beijando escudo aí, então fica a critério da galera aí o que vai acontecer, tá? Chega aí, Phil, continua aí o nosso pré-jogo. Valeu, abraço. Esse é o Palmeiras que vai enfrentar a gente hoje, né? Como o Lucas falou ali do aproveitamento do Palmeiras, é sempre isso, né? O Palmeiras não tá bem, o Palmeiras não joga futebol bonito, tá? O Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, fez uma das melhores campanhas ali na fase de grupos, tá na liderança junto com o Fluminense e se reforçou para essa temporada, né? Então o Palmeiras vem forte, por isso a importância do jogo de hoje, tá? Jogadores em destaque, a gente vai trazer o Flaco Lopes, né? São 5 gols já nessa temporada e 3 assistências, vem fazendo uma dupla desde o ano passado com o Vitor Roque, que é uma dupla muito forte no ataque, e o Fluminense tem que ter, o senhor Freitas e o senhor Gêmeos tem que ter muita atenção com o Flaco Lopes hoje, tá? A gente sempre cita jogadores conhecidos do adversário aqui, né? E o que não falta são jogadores conhecidos, que a gente está falando dos principais elencos do Brasil, né? A gente pode falar do goleiro Carlos Miguel, do Piquerez, Jefité tá lá, tá? A torcida não gosta muito de estar lá. Andrés Pereira, Marlon Freitas, o Felipe Anderson, o Vitor Roque, o próprio Flaco que eu falei, o Judas também, né? Tá todo mundo lá. Então é um elenco muito conhecido por se tratar de um dos melhores elencos do Brasil, né? Jogo histórico que a gente cita aqui, cara, hoje é um jogo histórico, apesar do momento não ser bom, é um jogo histórico que é muito importante pro Fluminense. A gente tá falando de um dos gols mais comemorados recentemente pela torcida do Fluminense e por motivos de Palmeiras e Fluminense. Última rodada de 2024, jogo no Allianz, Fluminense, Palmeiras estava disputando, era muito difícil a situação do Palmeiras, tinha ganhado o Fluminense, eu acho que o São Paulo tinha ganhado o Botafogo, então era uma situação complicada, jogo no Allianz, equipe do Jornada que estava lá no Allianz, eu, Vitor Lessa, Gabriel Amaral e Cauã Tinoco, que estamos indo para Barueri hoje, nós 4, tá? Acabei de pensar nisso,
Aliás, acho que vale o Lucas colocar aqui a transmissão do Jornada, né? Não tinha canal Gol de Barriga ainda, mas o Jornada já existia, né? Gol de Barriga começa no mês seguinte, ali em janeiro de 25. Acho que vale o Lucas colocar a nossa reação, a narração do Gabriel e a reação de todo mundo. O gol que acho que é um alívio pro torcedor do Fluminense, um gol do Kevin Serna, né? Então acho que vale botar a nossa reação aí e a narração do Gabriel Amaral lá no Jornada. Vem o Rafael Veiga, lençol em cima do Gabriel Fuentes, mas vem bem, desarma o colombiano. Deu no John Aras, foi desarmado, recuperou o John Aras, até o Germancano no meio pro Nonato. Olha o Aras, o Nonato olhou melhor ainda. Deu no Serna pela direita na velocidade, o Vanderlan ganhou na primeira, ganhou o Serna na segunda, dominou, invadiu o área, cortou pra esquerda, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Explode! Torcida tricolor no Allianz Parque, em São Paulo, em todo o Brasil. Kevin Serna, camisa 90 do Fluminense. É o gol da arrancada, é o gol da escapada. Uma roubada de bola providencial no meio de campo. Germancano, é o Germancano que a gente conhece, é o Germancano que a gente ama. Soltou bola no meio, Nonato apareceu na hora que tinha que aparecer. Lançamentaço pro Serna, na raça, na entrega. É disso que a gente precisa desde o início do ano. É de raça e entrega. Golaço do Serna, cortou para a esquerda e quebrou o Everton. 1 pro Fluminense, 0 para a equipe do Palmeiras, Cauã Tinoco. É um alívio, né? É uma explosão e uma sensação de, cara, graças a Deus deu tudo certo, a gente não vai cair, que foi um ano desesperador que a gente passou, mas é um gol muito marcante de Kevin Serna, que vai jogar hoje, gosta muito de fazer gol em jogo grande, hoje é jogo grande. Hoje, ainda mais que a gente não vai ter o Canóbio, vou falar agora de como veio o Fluminense pro jogo, né? Mas é jogo grande e teremos o Serna. Espero que ele faça o que ele já deu assistência contra o Palmeiras, já fez gol contra o Palmeiras. Cabe mais umzinho hoje, né, Serna? Vamos ver se ele vem a campo hoje quando a gente for falar do Fluminense agora, tá? Vamos falar do como vem o time que consegue exercer o melhor futebol do Campeonato Brasileiro em 2020, do Brasil em 2026, tá? Vamos falar do Fluminense um pouco. Vamos falar de Fluminense, provável Fluminense aparecendo aqui do lado. É o Fluminense que vai com força máxima hoje, porém não teremos Canóbio, que foi suspenso naquela expulsão infantil contra o Botafogo. O Canóbio vai cumprir suspensão hoje, não pode ir a campo. E também a gente não vai ter Nonato, né, que sentiu uma lesão, vai ficar de 2 a 3 semanas fora no jogo contra o Vasco. E Hércules e Germancano, apesar de já estarem treinando, não devem ser relacionados hoje por se tratar de gramado sintético. Sim, não vamos jogar no Allianz, antes que alguém comente. Fio, não é no Allianz, é Barueri. Barueri também é gramado sintético, isso é um dos motivos também da escolha do Palmeiras por esse estádio, né? Agora calma, tá? Eu sei que a gente tem um trauma de sintético, mas são 3 jogos do Zubeldia com gramado sintético. O empate no ano passado contra o Palmeiras no Allianz, que a gente joga bem. Tem acho que é uma bola na trave do próprio Canóbio, se eu não me engano, ali, que ela bate na trave e vai beirando a linha ali. A gente tem os 2 jogos no G1 recentes contra Vasco e Botafogo, então não é mais um bicho papão demais. Aliás, o Zubeldia está invicto, né? O Fluminense e o Zubeldia está invicto. Aliás, temos... eu ia confundir. Eu ia falar que o Zubeldia não está à beira do campo hoje, mas a expulsão foi no Campeonato Carioca. Então vamos seguir, o Zubeldia vai treinar esse provável time que está aparecendo aqui, que é Fábio, Samuel Xavier, James Freitas e René, Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, Savarino, Canóbio e John Kennedy, tá? Vamos falar de qual a minha expectativa para cada um, qual o momento da temporada de cada um desses jogadores aqui pro jogo de hoje. Começando pelo goleiro Fábio, né? Ele foi muito pouco testado contra o Vasco da Gama no jogo da demissão de Fernando Diniz no último final de semana. Tem um chute de longe, tem 2 chutes de fora da área e os dois ele faz boa defesa. Continua Fábio sendo Fábio, né? Na lateral direita, Samuel Xavier, que acho que não começou bem o primeiro tempo no último jogo, mas depois reagiu, fez um bom jogo, cansou ali, né, no final, né, quem acompanhou a última transmissão com a gente, eu e Lessa, a gente estava pedindo pro Guga entrar já no momento da partida, mas Samuel Xavier é sim titular do Fluminense e vem bem, tá, confio nele. Agora eu vou botar os 2 ao mesmo tempo, tá, James e Freitas. A gente tá falando do James que vem melhor,
vem bem no Fluminense, mas o último jogo eu achei o James com excesso de confiança no primeiro tempo contra o Vasco, errando umas bolas bobas. Espero que hoje não aconteça isso. E o Freitas, apesar de ter feito um bom jogo contra o Vasco, pelo menos na minha opinião, participou da cagada ali, mas eu acho que foi muito mais... Ele não foi um dos maiores culpados, mas como sempre, tá na cena do crime, tá? Espero que hoje não tenha crime nenhum, que ele jogue, que ele acerte, que ele faça o básico ali, que ele bique a bola pra fora, é o que a gente espera, tá? René na esquerda, esse vem jogando muito, titular merecido demais, tem a sombra do Arana, mas levou isso com tranquilidade e é muito titular, já fez uma temporada 25 boa e começa 26 muito bem também, tá? Na volância a gente tem Bernal, que não vai jogar contra o Vasco, né, que foi expulso, mas joga hoje. Tem Bernal e Martinelli. A gente não sabe se o Hércules vai estar à disposição, a outra opção seria o Otávio. Então, assim, acredito que vai ser um jogo com os dois. O jogo do Fluminense passa por esses dois, tá? O Bernal vem muito bem na temporada, ajudando muito na marcação, com bola longa, liberando o Martinelli para ser esse Martinelli que vem jogo após jogo, reforçando o quanto ele é bom, e com o contrato, acabou de ter o contrato renovado ali, espero que jogue como vem jogando, que o Fluminense passa por ele, né? No último jogo contra o Vasco tem o lance da finalização cruzada do John Kennedy. Se você para ver aquele lance, é um absurdo, tá? Ele sai lá de trás de um tiro de meta e sai tabelando e dá uma assistência, né? Que poderia ter sido um gol, que o John Kennedy até faz certo, né? Passa o jogador e bate cruzado, mas é uma jogadaça do Martinelli, tá? Camisa 10, o Lúcio Acosta, né? Ali na meiuca, nossa camisa 32, na verdade, que tem que entender a importância desse jogo, tá? Joga muito, é craque, faz golaço, é diferenciado demais, mas não dá para ser displicente. No jogo da semifinal ele tentou cavar aquela bola, isso me incomodou. Entender a importância do jogo, o jogo passa muito pelo meio de campo, tá? Até porque o Palmeiras tem com Marlon Freitas e Andrés Pereira, não é um meio de campo que morde muito. E o Fluminense tem um jogo muito intenso, então vai passar esse jogo pelo meio de campo e acho que depende também da criatividade de Lúcio Acosta. E aí, vamos lá. A gente tem Kevin Serna. Eu acho que eu falei Canóbio na provável escalação, tá? Se eu já falei que ele não vai jogar algumas vezes, vocês entenderam, né? A gente tem Kevin Serna que gosta de jogar contra o Palmeiras, e eu sei que a gente exalta muito a correria do Canóbio, mas a correria do Kevin Serna é muito existente também, tá? No final do jogo, geralmente ele tá morrendo já, não tá conseguindo mais andar. Essa é a diferença do Canóbio. O Canóbio continua, o Canóbio acaba um jogo fazendo o que ele faz e ele vai correr uma maratona suave para ele. O Serna se entrega muito também. E é o nosso artilheiro da temporada com 5 gols, né? Então, eu espero a gente ver um contra-ataque hoje do Serna encaixando ali, ele ajudando na marcação também, que é um jogador muito importante para isso, porque não tem o Canóbio, tem Savarino. E aí hoje é um jogo pra gente ver como esse Savarino se encaixa no time do Fluminense, porque ele não teve tantas oportunidades ainda, já fez gol, já fez jogadas boas, mas ainda não mostrou se ele tem a intensidade para jogar como titular no time do Luiz Zubeldia, principalmente como ponta. Para mim, essa intensidade do time do Zubeldia passa muito por esses dois pontas, pelo Serna e o Canóbio. E hoje a gente não tem o Canóbio. Então a gente vai ver como é que o Savarino, com a bola no pé, é indiscutível. Se tiver a oportunidade, ele vai cortar para a direita e vai chapar. Ele sabe jogar mais bola que o Canóbio. Acho que ninguém está debatendo isso aqui. Mas a entrega dele não é igual. E eu sei que não vai ser igual. Mas eu quero que seja uma entrega que deixe esse time competitivo ainda. Então, hoje tem esse primeiro tempo, a gente vê o Savarino, e no segundo tempo tem as opções ali. Acho que o Soteldo, apesar de ser a pior contratação em custo-benefício, né? Acho que eu ainda mantenho essa minha posição. Entrou em 2 jogos nessa temporada, jogou 20 minutos, os 2 jogos entrou bem. Mas, se eu não me engano, contra adversários foi Maricá e Bangu, não são adversários de combate tão forte e num nível elevado, né? Então também é outro central hoje, a gente vai precisar ver serviço contra um time grande. E na frente, John Kennedy. Não jogou bem o último jogo? Não jogou. Poderia ter sido... A gente ganhou, a gente ainda tem um segundo jogo, ele tem um lance que ele não consegue acertar um passe para o Acosta, que é irritante. O outro, Bernal, para ser bem sincero, cara, eu já vi esse replay algumas vezes, não acho o lance tão fácil, é uma arrancada dele, ele dribla o jogador, não acho que o passe é tão ruim assim pro Bernal, acho que poderia ser melhor, mas não acho um erro tão bizarro, mas não jogou bem a última partida, mas vem com 4 gols e uma assistência nessa temporada.
tem a mística, desde que botou a camisa 9, ele já tá 3 jogos sem fazer gols, né? Isso preocupa, mas só para ressaltar, é um John Kennedy que jogou mal, mas nem se compara ao jogar mal dele no ano passado, onde estava pesado, onde não conseguia se locomover, não conseguia dominar uma bola. Ele jogou mal, mas é um atleta jogando mal nessa temporada, e também algo, o cansaço pode estar batendo também. A gente precisa lembrar que John Kennedy vai para o seu 12º jogo seguido, né? O único jogador desse elenco que não teve um descanso ainda nessa temporada. E na beira do campo, Luiz Ubeldia, que aí é o jogo também, tá, Ubeldia? Hoje é dia de deixar a imprensa paulista questionar o Abel na coletiva e deixar o estresse pro lado de lá, e espero que você faça o trabalho que você vem fazendo nessa intensidade, porque eu acho que vai ter muito jogo hoje contra o Palmeiras, tá? Vamos falar das apostas para a partida de hoje. Vem comigo na aposta KTO, que é uma boa hoje, tá bom? KTO, que é parceira aqui do canal Gol de Barriga, de todos os canais do Grupo Jornada. Então, uma forma de você ajudar a gente, gosto muito do trabalho de vocês, acho que o que vocês fazem no Jornada é demais, é clicar nesse link aqui embaixo, fazer seu cadastro. Você vai perder 30 segundos, 1 minuto no máximo. E se você puder também fazer seu primeiro depósito usando esse link aqui, você vai lá, o primeiro depósito é valor de R$10, é outra forma de ajudar muito, que é quando chega no final do ano, que a KTO fala, a galera comprou o barulho de vocês, e aí continua sendo nossa parceira, que é muito importante. Mas vai lembrar, tenha responsabilidade, é aposta, tá? Não é uma certeza, não vai inventar de postar dinheiro que você não pode perder, você pode perder só R$5, pode R$5, não vai postar o dinheiro do aluguel, o dinheiro do colégio do seu filho, tenha cuidado, tudo isso para maior de 18 anos, tá? Enfim, hoje minha dica tá muito boa, porque é um jogo com odds altas. O Fluminense tá pagando 4,50 e o Palmeiras pagando 1,90. O Palmeiras é favorito, mas sinceramente não acho que 4,50, acho que tá um valor alto pro futebol que o Fluminense tem jogado, tá? Vale a pena essa aposta 4,50, mas eu tenho uma mais segura que eu achei que vai aparecer agora aqui. Coloca aqui, Lucas, pra mim, ó. Finalização no gol do Serna. Serna é o jogador do Fluminense que mais finalizou nessa temporada. Ele tem a média de mais de uma finalização por jogo e tá pagando 1,97 ele chutar uma bola no gol. Não interessa quanto vai ser o placar do jogo, você vai ganhar, mas não interessa. Não interessa quanto vai ser o placar do jogo. Serna, você botei ali R$20 para ganhar quase R$40. Se você botasse 10, você ganha 20 e assim por diante, tá? Então é uma odd muito boa, essa odd vai derreter, vai diminuir, tá? Então clica no link, quem quiser fazer essa aposta, manda mensagem por direct no canal. Aliás, sigam a gente nas redes sociais, tá? Fio_FFC e canal Gol de Barriga. Segue lá e manda que você fez essa aposta, tá bom? Link tá aqui na descrição. Falar da arbitragem dessa partida agora e falar sobre a transmissão também da cobertura de Fluminense e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Fluminense. Árbitro da partida de hoje, tá? Vamos lá. Árbitro CBF, geralmente árbitro, 99% dos árbitros são ruins, é uma média muito lá embaixo do futebol brasileiro. Eu tenho raiva, mas alguns eu tenho mais raiva, alguns menos, né? O árbitro de hoje é o mineiro Felipe Fernandes de Lima. A gente tem um ótimo aproveitamento com ele, com o apito na mão ali, né? São 11 jogos, são 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O último jogo que ele apitou é um dos piores jogos que eu já vi do Fluminense, mas não passa por ele. Passa pela escolha do Renato Gaúcho e o futebol apresentado pelo Corinthians. É aquele Fluminense e Corinthians no Maracanã que a gente perde da forma mais bizarra. O Corinthians não dá uma finalização, não é no gol, não dá uma finalização de conseguir perder de 1-0. A bola que eles iam cruzar e a bola entra. É um jogo horroroso do Corinthians. Acho que é um adversário, como time grande, um dos mais frágeis que eu já vi, assim, sem vontade de jogar. Mas o Fluminense, naquela época, o Renato poupava até, sei lá, o cachorro dele para jogar. Era uma coisa impressionante o tesão que ele tinha de mostrar que o calendário do futebol brasileiro é ruim e cagava pro Fluminense. Isso incomodava muito o torcedor, a gente perde esse jogo. Mas é só uma curiosidade, tá? Não tem nada para reclamar da arbitragem nesse jogo, não. Só tiver pena deles de ter que trabalhar num jogo tão ruim como foi esse, tá? Lembrando a vocês agora, tá? Muito importante, algumas coisas. 1, se inscreve no canal, confere aí. 2, deixa o like. 3, Bernal e Freitas. Contamos com vocês dois hoje. Para jogar bem, é isso que eu tô falando. Quem pegar, pegou, eu tô falando sobre jogar bem. Contamos com vocês hoje, tá? Jogo hoje às 9h30
e transmissão aqui em todos os canais do Grupo Jornada às 7h30 da noite. Então ativa o sininho aqui, vai ver na televisão, vai ver no churrasco com os amigos, vai ver com sua família, pode ver na televisão, não vou te proibir, mas muta e assiste a narração aqui, porque não tem delay, a gente está direto do estádio, não tem delay, você vai sincronizar ali o nosso reloginho aqui com o relógio da sua televisão e você vai ter a narração de quem acompanha o Fluminense no dia a dia, né? Vai estar eu no estádio, vai estar Vitor Lessa, Gabriel Amaral, Cauã Tinoco, Dedé Nelei, então uma equipe de 5 pessoas. Ai, a Globo não manda ninguém para a cobertura do Fluminense, vocês têm uma jornada para isso. Então dá moral pra gente aí, tudo fazendo isso, tudo que eu pedi, likes, se inscrevendo, hype, virando membro, isso ajuda muito, tá bom? Pré-jogo começa às 7h30, então 2 horas pra você entrar no clima do jogo, 9h30 começa a transmissão e depois aquele pós-jogo, a gente comentando sobre a vitória do Fluminense, o Arias chorando ali, pô, que o jogo jogou mal pra cacete, a gente entrevistando a gente não, né? Cauã Tinoco, Gabriel Amaral devem descer. Gabriel deve descer para coletivo, o Cauã para falar com algum jogador na zona mista. Eu vou estar apresentando o pós-jogo com o Vitor Lessa comentando, tá bom? Enfim, deixa o like, inscreve no canal, tamo junto. Se o Fluminense ganhar hoje e fizer 10 pontos de 12 nessa tabela difícil, eu fico mais 2 dias em Barueri bebendo e não volto pro Rio de Janeiro, tá? Só para avisar para vocês. E para minha família também.